E eu falei com ela assim, irmã, eu sei que eu tô te devendo, mas eu vou precisar de mais um favor. Eu vou ali resolver uma situação que a situação vai me ajudar e vai ajudar a irmã também. Mas eu preciso que a irmã cuide dos meus meninos um pouco e eu preciso de outra coisa. Eu preciso que a irmã me empreste o dinheiro da passagem, que eu preciso de ir lá no Jardim Vitória. Aí ela falou, não, claro, me arrumou o dinheiro da passagem, ficou com as minhas crianças e eu ali naquela situação depois, né, no resguardo, eu subi aqueles morros e eu peguei o ônibus. E eu cheguei lá na casa da minha mãe. A minha mãe hoje ela é uma bênção, mas teve tempos que ela era muito atribulada. Mas eu agradeço a Deus que hoje já está tudo bem. Então eu fui pedindo a Deus, falei, Senhor, vai preparando o coração da minha mãe, Senhor, vai movimentando, entra comigo naquela casa, vai comigo, que a minha boca seja a tua boca e aquela comunhão com Deus. Cheguei na casa da minha mãe. A minha mãe nesse dia até estava melhor. E aí eu falei, mãe, você é feliz aqui? Aí ela olhou para mim, porque, né, uma pergunta, você é feliz aqui, mãe? Ela falou assim, eu não. Falei, mãe, você não gosta dos meus avós e nem eles gostam de você. Essa situação é chata ou não? Ela, mas eu não tô nem aí. Eu falei, mãe, e se você tivesse uma outra casa para morar, maior do que essa, melhor do que essa, e num meio lote só seu? Aí ela falou, mas como? Eu falei assim, você está disposta a mudar daqui e morar lá no lote da tia Preta e você ser dona da metade do lote com a casa dela? Aí ela pensou assim, mas como que eu vou fazer isso? Eu falei, só estou fazendo uma pergunta. E ela falou, eu aceito, eu vou. Mas como é que é isso? Aí eu falei assim, não preocupa como é que é, você vai então? Ela, vou. Aí eu falei, então tá, então já começa a preparar as coisas que nós vamos mudar. Aí ela falou, tá bom. Então eu saí do Jardim Vitória e fui parar lá no bairro Nazaré. E a minha tia tinha dito assim, a chave do portão está na vizinha, e falou o nome da vizinha, e você pega a chave com ela. Então assim eu fiz, eu não fui para casa, eu fui ver a minha casa que Deus tinha prometido. Peguei a chave e fui para Dona Aparecida, falei, Dona Aparecida, eu já tenho casa, Deus preparou. E como é que eu vou mudar? E ela ficou meio assim, não acreditou muito, como é que eu vou mudar? Eu não tinha dinheiro para mudança, mas na minha casa tinha um violão. Então troquei o violão com o senhor que era o dono do caminhão e que tocava violão e eu nem sabia que ele gostava. O caminhão dele ficava lá parado e eu ofereci. Ô senhor, eu preciso de mudar, eu preciso de sair dali, eu preciso de ir para o Nazaré, mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um violão, Serenata. Aí eu esqueci da marca, mas eu lembrei agora, Serenata. Eu tenho um violão Serenata. Ele falou, o violão Serenata é bom, né? Eu falei, então eu vou pegar para o senhor ver. Aí ele falou assim, então tá fechado, você me dá o violão e eu faço a sua mudança. Resumindo, quem ia morar num barracão de lona, na beirada da estrada com 3 crianças, o senhor fez uma obra. Eu chorei de manhã ao amanhecer do dia, mas eu dormi sorrindo, porque eu tinha uma casa. E ali foi o começo de uma outra trajetória na minha vida. E a minha tia Lia, que prometeu o imóvel, ela é uma mulher de palavra. E ela não deu aquilo de boca, ela deu de papel passado. A minha tia Lia foi no cartório, ela fez um contrato de compra e venda, ela colocou valor no imóvel
e ela escreveu que eu comprei e paguei à vista. Porque ela queria me dar, ela queria dar o imóvel, mas ela queria segurança. Ela queria que verdadeiramente o terreno fosse meu. Então, o pagar que eu entendi é que eu fiz uma coisa que ela não conseguiu fazer e por isso aquele imóvel tinha valor e eu paguei. E aquela casa, ela me serviu durante muitos anos. Mas a luta continuou. A luta continuou e eu fui para aquela casa e um dia, conversando com Deus, eu tive uma ideia. Eu falei assim, eu preciso de arrumar essa casa, a casa precisava de ser pintada, a casa precisava de um telhado que quando chovia molhava dentro. E eu comecei a perguntar como é que eu ia fazer. Então eu tive a ideia de vender a minha laje. A casa era de 3 cômodos com um banheiro, mas ainda sobrava um espaço para frente e mais muito para os lados. Então eu falei, e se eu vender a laje e a pessoa bater uma laje isso aqui, fazer grande e ela construir em cima? Isso eu pensando. E eu falava assim, aí dá mais uma casa. Mas se ele construir 2 casas, dá mais dinheiro. Então, o senhor, eu era semi-analfabeta, eu tinha 5ª série. Então, além do senhor me agraciar com o dom da fé, ele também me agraciou, sem eu saber, com o dom de empreender. E isso é sem ideia de ninguém. Eu vivia na comunhão, eu e o Senhor, sempre. Então, para a primeira pessoa, que era o dono de um topa-tudo, o nome dele é Claudinho, o topa-tudo dele há 1000 anos, está lá no Nazaré, na Avenida Sócrates. Eu ofereci para ele e foi a única pessoa que foi oferecido. Ele aceitou, fez uma proposta e eu pedi mais, que era para ele construir 2. Então ele pagou. Com esse dinheiro, eu comecei a perguntar o que eu ia fazer. Então eu pensei, eu não tinha nada, agora eu já vou ter esse dinheiro todo, que era muito dinheiro. Então eu comprei 4 lotes. A verdade é que os lotes eram distantes, mas eram um do lado do outro e tudo plano, mas a região não era valorizada. Eu comprei e esqueci. E com o que me sobrou, eu voltei na Dona Aparecida, honrei o meu compromisso com ela, quitei as minhas dívidas, pedi ela perdão e comecei a tocar a vida. E aí os caminhos foram mudando. Os caminhos foram mudando, eu comecei a ser faxineira de meia-noite às 6 da manhã e eu comecei a ser ajudante de cabeleireira. E aí eu trabalhava nesses 2 trabalhos, mas lá no Correio eu conheci uma mulher que o nome dela é Nadege e ela era vendedora de bala. Então, quando eu conheci ela e nós fomos tendo amizade, ela falou assim, esse dinheiro é muito pouco, você vai ficar sempre nesse aperto. Você quer vender bala? Aí eu falei, vender bala? Ela, sim, vender bala. Você sabia que dá muito dinheiro vender bala? Aí eu falei, mas como funciona? Ela falou, tem um caixote que a gente pendura